Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar agora mais uma edição do Boca no Trombone, que leva todos os finais de semana as principais informações sobre aposentadoria, direitos do INSS, funcionalismo público, segurança, entre várias outras demandas. Para responder as dúvidas que você envia para a gente, contamos com a participação do especialista em direito previdenciário, o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Tratando da situação financeira do Rio Grande do Sul, nós temos aqui a presença do diretor do AFOCEF Sindicato, Juliano dos Santos Medeiros. E em nome dos transportadores de carga seca do nosso estado, participa do Boca o presidente do Cinecarga, Paulo Roberto Barque. Hoje também é dia de tratarmos de direito relacionado ao servidor público, com a presença do escritório Dalfolo e Silva Advogados, com a doutora Giovana Dalfolo. É logo mais. Você, servidor público, fique ligado. Esses são os convidados do Boca desse final de semana. Agora vamos para o nosso enfoque jurídico. O servidor público que exerceu atividades em condições insalubres, penosas ou perigosas, quando trabalhava sob o regime da CLT, tem direito à contagem especial do período para a aposentadoria. Esse é o entendimento do STJ, que foi definido em ação de servidor público federal, que trabalhou antes como agente penitenciário seletista do Paraná. Após 141 decisões iguais sobre o tema, o STJ definiu a questão pelo direito da contagem especial. Jurisprudência inteligente do Superior Tribunal de Justiça. Não há motivo jurídico para tratamento distinto entre servidor estatutário e seletista no que toca ao tempo especial. Por isso, servidor, se tiver uma situação como essa, exerça o seu direito. Vamos começar o programa com a nossa interatividade. Sempre, ao interagir com a gente pelos nossos canais, não se esqueça de deixar o nome e a cidade onde você está falando. Bom, o Ângelo, ele pergunta direto e reto, doutor Luiz Gustavo. Vigilante tem direito à aposentadoria especial? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas, bom dia aos telespectadores do Boca. Então, uma resposta reta e objetiva, sim. O vigilante que trabalha portando arma de fogo há pelo menos 25 anos tem sim direito à aposentadoria especial. E a vantagem dessa aposentadoria, é bom realçar isso, é que o cálculo é feito sem a incidência do fator previdenciário, o que significa direito à aposentação no valor de 100% da média de todas as contribuições vertidas desde julho de 94 até hoje. O INSS, doutor Solano, não admite a contagem do tempo como especial do vigilante armado, somente o tempo até 1995. No entanto, judicialmente, todas as ações estão sendo favoráveis, inclusive com posicionamento favorável do Superior Tribunal de Justiça. O Ronaldo, lá de Tupanciretã, um abraço aí à nossa audiência espalhada pelo interior do estado, tem 54 anos de idade. Na contribuição, 9 são insalubres. É possível reverter esse tempo para um tempo especial? Uma outra questão encaminhada aí sobre tempo especial aqui do Ronaldo. Na verdade, Ronaldo, se tu tens, dentre o teu tempo de serviço, parte dele elaborado em condições especiais, ou seja, exposto a agentes nocivos, se tu não atinge o tempo necessário para a aposentadoria especial, tu podes transformar este tempo de serviço especial em tempo de serviço comum. E tu receberás sobre esse período um acréscimo de 40%. Portanto, esses teus 9 anos de tempo especial podem ser convertidos em tempo de serviço comum e tu ganharás aí cerca de 3 anos e meio a mais que tu poderás somar lá no teu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. Obrigado, doutor Luiz. Você segue mandando as suas perguntas, sempre colocando o nome e a cidade onde você está falando. Bom, a LDO teve algumas emendas aqui no estado, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quem está de olho nisso, quem está verificando como que vai ficar o orçamento para 2017, de forma muito atenta, são os técnicos tributários. Está conosco aqui o Juliano Medeiros, em nome do AFOCEF Sindicato, que traz para a gente como é que é a visão, o que a gente pode esmiuçar para o povo gaúcho, Juliano,
a respeito dessas tentativas de modificação aí que o governo estadual está fazendo na LDO 2017. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia a todos. Na verdade, a nossa preocupação maior é que já no ano passado na LDO houve um aumento de 3%, que é o aumento vegetativo da folha. E essa é a proposta do governo para o ano de 2017. Nós entramos, através da União Gaúcha em Defesa da Previdência Pública, com uma emenda que repõe a inflação deste ano no ano de 2017. Permite que a perda de possibilidade de aquisição, né, das pessoas não seja, o poder aquisitivo, né, não seja perdido como foi perdido em 2016. 2016, de 2015 para 2016, nós tivemos mais de 10% de inflação e tivemos essa perda, não foi reposta através de algum aumento ou alguma compensação pelo governo. A gente sabe que para aprovação é necessário uma conjunção de vontades. O Executivo, que já mandou essas emendas, e o próprio Poder Legislativo para que ele chancele isso. Como que vai ser esse trabalho, né? A FOCEF, sindicato, demais entidades, porque é um trabalho de formiguinha, né, Juliana? A gente tem que contatar com os parlamentares aqui do Estado para demonstrar a eles que sim, há uma necessidade de termos uma LDO que satisfaça aí o serviço público e no frigir dos ovos, fazer com que a sociedade acabe não sofrendo. Exato. Tanto a FOCEF quanto as outras entidades visitam os deputados. Nós apresentamos números, nós apresentamos estudos de perdas salariais, de perdas de poder aquisitivo e tentamos o convencimento. Esse mesmo esforço houve no ano passado e não ocorreu nenhuma adoção, nenhuma aprovação das emendas que foram propostas. Mas esse ano nós estamos com algumas emendas que alguns deputados da base do governo propuseram e isso nos dá um pouco mais de orações para que as coisas possam acontecer da forma que a gente busca. Sem dúvida. E o fato de termos, então, essas emendas, elas, de alguma maneira, elas vêm a contribuir com o servidor, com o patamar que seria necessário, adequado para, pelo menos naquelas áreas básicas, né? Saúde, educação e segurança, a gente ter um patamar suscetível de que não tenhamos tantos problemas como estamos tendo em 2016? Exato. A nossa intenção é que com a crescente arrecadação que o governo tem colocado, inclusive nas suas propagandas, se abra um lastro econômico para o Estado de recursos que possa aportar maiores recursos e, inclusive, beneficiando todas essas categorias que são as mais privadas, as com os salários mais baixos do Estado. Que acabam sofrendo mais, né? Exatamente. Bom, depois, no nosso próximo bloco, próxima intervenção do AFOCEF Sindicato, vou pedir para o Juliano trazer um relato aí do trabalho que o sindicato tem feito junto ao interior do Estado, né? Um projeto bonito de interiorização, de informação a quem mora nas cidades aí do interior, como você que está nos assistindo. Bom, está conosco também, na manhã desse domingo aqui, o presidente do Cinecarga, presidente Paulo Roberto Barque, e o sindicato, juntamente com a UGT, está muito preocupado com a formatação de uma possível reforma da Previdência. Até o presidente Paulo Barque, já lá na Rádio Bandeirantes, no nosso espaço do Boca no Trombone, já relatou algumas possíveis modificações e o que as centrais estão pensando, né? Seriam aí os 10 mandamentos para a reforma da Previdência? Presidente Paulo Barque, obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, doutor Paulo André Solano, bom dia aos companheiros de bancada, em especial um bom dia para todos os nossos amigos do Boca no Trombone. As centrais, e aqui eu falo em nome da UGT, da União Geral dos Trabalhadores, preocupadas sempre quando se fala em reforma da Previdência, muito preocupado com isso, montou, que o doutor Paulo André gentilmente chama de 10 mandamentos, mas de 10 pontos para ser discutido. Preocupado com duas coisas, principalmente, que não se perca direitos já adquiridos durante nós, por exemplo, que já estamos em véspera de aposentadoria, não percamos esse direito que adquirimos com as contribuições até agora, né? Que se vem alguma coisa nova, que venha para os novos, que a gente fique sabendo de agora em diante como é que eu vou
proceder com a contribuição e como é que vai ser a minha aposentadoria. Mas baseado nisso, eu ia deixar aqui, trouxe a colinha aqui para não errar em nenhum, Claro. doutor Paulo André. Então, os 10 pontos. Primeiro, revisão ou fim das desonerações das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento das empresas. Revisão das isenções previdenciárias para entidades filantrópicas, que hoje não pagam nada. Terceiro, alienação dos imóveis da Previdência, isso é muito importante. Temos milhares de imóveis da Previdência que estão se deteriorando, se desmanchando. A Previdência não assume, não faz leilão, não vende. Enfim, é uma receita que poderia estar no fundo. Fim da aplicação da DRU, que é a desvinculação das receitas da União sob o orçamento da Seguridade Social. Criação de refis para cobrança dos 236 bilhões de dívidas recuperáveis, na nossa opinião, que tem a Previdência. Melhoria da fiscalização, esse é já ponto há muito tempo, né? Aumento do número de fiscais, Sim. aperfeiçoamento do sistema. Claro. Revisão das alíquotas de contribuição para a Previdência Social do setor do agronegócio. Avaliar a necessidade de criação de um imposto específico com duração pré-determinada para financiamento exclusivo da Previdência. Sim. Destinar à segurança a Previdência ou a Previdência receitas fiscais oriundas das regulamentações dos bingos, que se fala muito ainda no Congresso, e a recriação, que esse ponto já foi feito, né? Novamente se recriar o Ministério da Previdência, que já esse governo interino já o fez. Achamos que com alguma dessas medidas ou o aprofundamento delas, poderíamos recuperar, né? E assegurar aí a Previdência para frente. Né? Tomara, oxalá, não é, que o governo efetivamente se debruce sobre temas assim, que estão sendo trazidos pelos trabalhadores, pelos segurados. Né? As centrais trazem a situação que, através do contato diário, tem com o segurado, é quem sofre ali efetivamente com essas mudanças. Daqui a pouco, próximo bloco, mais presidente Paulo Barque aqui pelo Cinecarga e a UGT com a gente. Mais dúvidas, mais questões? Questão que vem aqui de Porto Alegre, da Luciana. Trabalho por 26 anos na mesma empresa, sempre recebendo insalubridade. Trabalho numa fiambreria. Já posso me aposentar? É a dúvida da nossa telespectadora, doutor Luiz, a Luciana. Bem, Luciana, por tu trabalhares já há 26 anos recebendo insalubridade, há um indicativo de que esta tua atividade efetivamente seja uma atividade especial. E aí, a partir de 25 anos, tu já tens direito à aposentadoria. Te aconselho procurar o teu empregador e solicitar lá o perfil profissiográfico previdenciário, o famoso PPP. Este é um formulário exigido pela Previdência Social. De posse desse documento, então tu vai a qualquer agência do INSS e lá tu formula então o teu pedido de aposentadoria especial. Reconhecidas as condições especiais de trabalho, tu fará jus a uma aposentadoria sem a incidência do fator previdenciário. Doutor Luiz, antes da gente ir para o intervalo, bem rapidinho, essa aqui não mandou nem o nome e a cidade onde fala, sempre deu o crédito aqui para a gente colocar aí no vídeo. Completo 35 anos de contribuição e tenho 49 de idade. Se me aposentar, quantos % ganharei do teto máximo? Difícil responder, né? Essa resposta ela é praticamente impossível, porque não há um percentual do teto. Primeiro é necessário saber qual é a média de contribuições. Agora, em se tratando de uma segurada mulher, ou com 49 anos de idade, o fator previdenciário deve ficar em torno de 0,55. Então, ela perderá 45% do valor da sua média. No entanto, há necessidade de sabermos qual seria a média e aí, então, avaliarmos qual é o percentual, qual seria a média e aí, então,
Fesergues, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, que leva você todos os finais de semana as principais informações sobre aposentadoria, direitos do INSS, o funcionalismo público, segurança, entre outros tantos assuntos. Começamos o nosso segundo bloco de hoje com as informações relacionadas aos direitos dos servidores públicos. Quem está conosco é a doutora Giovana Dalfolo, do escritório Dalfolo e Silva Advogados, que vai falar com a gente. Então, por isso que eu fiz no bloco anterior a menção, é o servidor público. Você, servidor público, tem uma temática muito importante, por vezes não é atida aí a maior atenção a ela, que é a questão da readaptação. Doutora Giovana está com a gente e fala sobre esse tema para os telespectadores do Boca no Trombone. Muito obrigado por estar conosco. Um bom dia, doutora Giovana. Bom dia, doutor Solano. Bom dia a todos os telespectadores do Boca do Trombone, especialmente os servidores públicos. O assunto que a gente traz hoje é de extrema importância, principalmente aos servidores ativos e já estáveis no cargo, a qual passaram por alguma redução na sua capacidade física e intelectual por vários motivos, acidente, independente, doença, qual foi cometido, e que deve ser readaptado ao exercício das suas funções. Sempre lembrando que, ao solicitar essa readaptação, passará por uma perícia médica, a qual, constatada a redução funcional, será feito um estudo social para verificar qual o melhor cargo e função que possa ser readaptado. Uma vez constatado e verificado qual o melhor cargo que se exerce essa readaptação, será passado por uma experiência mínima de 90 dias para que possa se constatar a realidade do servidor, a realidade da sua redução funcional ou intelectual ou física, sempre ressaltando, e após esses 90 dias, confirmado a sua possibilidade de readaptação, será aí sim efetivado no cargo. Em caso constatado após a sua readaptação, após os 90 dias, que realmente não é possível a sua realocação em outra função pública, será determinado e o encaminhamento de sua aposentadoria por invalidez. Sempre lembrando que jamais poderá sofrer redução de salário no caso dessa readaptação. Não ocorrerá também a majoração do salário. Se o cargo a qual esse servidor foi realocado é um cargo cujas atribuições financeiras sejam menores, será sempre respeitada a sua remuneração, a qual iniciou no serviço público e a qual estaria percebendo antes de sua redução. Todo servidor que estiver nessa situação e tiver alguma dúvida se está readaptado na função certa, se está sendo respeitados os seus direitos, deve procurar um advogado da sua confiança ou procure nosso escritório. Muito obrigada. Tá certo. Muito obrigado, doutora Giovana Dalfolo, do escritório Dalfolo e Silva Advogados. Então, tá aí a dica. Você, servidor público, né, que tenha uma situação como essa, que possa vir a se readaptar, tá aí a dica, pode fazer o contato através dos canais de interatividade que a gente coloca e dispõe aqui no Boca no Trombone, ou direto com o escritório Dalfolo e Silva Advogados. Alô, alô, servidores públicos, sempre Dalfolo e Silva aqui na TV Bandeirantes e também na Rádio Bandeirantes, todas as semanas no Boca no Trombone, lá em FM 94,9 e no AM 640. Bom, mais questões que chegam aqui pela nossa interatividade. A dúvida agora é do Luiz, lá de Novo Hamburgo, ali do Vale dos Sinos. Fiquei alguns anos sem contribuir. Gostaria de saber se posso pagar os atrasados e como faço. É a dúvida do Luiz, o seu tocaio, do Vale dos Sinos ali, doutor Gustavo. Pois é, Luiz. Primeiro, para que a pessoa possa recolher
contribuições em atraso, primeiro ela precisa comprovar que era contribuinte obrigatório da Previdência Social. Portanto, se tu quiseres pagar contribuições vencidas, tu terás que comprovar lá na agência que tu exerceu alguma atividade remunerada que te colocava na condição de contribuinte obrigatório. Provada a atividade, tu poderás recolher. E aí a Previdência Social fará o cálculo dessas indenizações, das contribuições, e tu poderá então recolher essas parcelas. Apenas ressalto que essas contribuições elas não são feitas sobre o valor que o segurado bem entender. Não, as contribuições elas são feitas sobre o valor apurado de uma média contributiva. Mas informações mais detalhadas qualquer agência do INSS pode lhe oferecer, ou então procure um advogado especialista na área do direito previdenciário da tua confiança, e esse advogado poderá inclusive fazer a apuração do cálculo. Mais interatividade daqui a pouquinho ainda com o doutor Luiz Gustavo Ramos, que fala hoje em nome de CRJ Advogados. Bom, presidente Paulo Barque, falamos ali sobre os 10 principais pontos, né, que vão ser debatidos sobre uma possível reforma previdenciária. Dentre eles está a questão da DRU, né, a desvinculação das receitas da União, uma verdadeira chaga, um malefício enorme que é feito pelos governos por ir lá e se retirar até 30% do orçamento da Seguridade Social. E aqui nesse espaço, tanto na TV quanto na rádio, a gente vem denunciando que uma das maiores falácias que temos é a questão do déficit da Previdência. Porque se existe a possibilidade da DRU se retirar valores, logo, por consequência, o orçamento ele não é deficitário, e sim superavitário. Esse também é um dos argumentos no momento de se colocar as coisas na mesa junto com o governo federal para se debater e termos melhores condições aí para aposentados, pensionistas e para aqueles que estão na ativa que virão se aposentar? Com certeza, doutor Paulo André e nossos queridos amigos do Boca. Além de esse relato que o senhor fez sobre a DRU, nós temos plena certeza que se o principal ou um dos principais devedores pagasse o que deve, ou pagasse, melhor, em dia, doutor Luiz Gustavo, a própria União Federal pagasse em dia a sua dívida com a Previdência Social, com certeza a Previdência não estaria deficitária, com certeza. E quando a gente fala de, inclusive, aceitar a debater a criação de um novo imposto, é porque a gente já está vendo que, se não criar novo imposto, não vai ter seguridade para todo mundo. Estou falando aqui que nós estamos pensando no presente e no futuro, principalmente. Tá? E não adianta o contribuinte, que nem nós, assalariados. Nós não temos opção de dizer se eu quero recolher para a Previdência ou não, doutor Paulo. Claro. É compulsório. Compulsório. É compulsório. E quando eu vou no posto de saúde, não é compulsório o atendimento, né? Ele é aquele que tem lá condições. Quando tem, né? Quando tem. Quando tem. Quando eu for procurar uma vaga no hospital, é a mesma coisa, né? Eu me boto numa cadeira, numa máquina no corredor e fico esperando. Então, o retorno que tem disso é muito dificultoso, é muito difícil. Mas eu queria aproveitar também o espaço, doutor Paulo André, para dar uma satisfação aos nossos associados e companheiros da categoria rodoviária. Nós estamos desde maio em negociação salarial, reajuste salarial, já saiu o INPC de maio, já ainda, né, depois da segunda quinzena de maio. Dá uma satisfação aqui, quer dizer o quê? O pedido do Cinecarga foi de 10% de reajuste salarial, que seria naquela base o 100% do INPC, e mais 5% de ganho real. A solução ainda está na mesa de debate. Eles nos ofereceram 5%. Estamos aguardando agora, para depois do dia 20 de junho, uma nova rodada para ver se a gente melhora essa proposta de 5% ainda, mediante sabendo todo mundo que a repasse da inflação é 9,83%. Tomara que o deslinde seja positivo aí. Tomara. Presidente Paulo Barque do Cinecarga. Bom, no bloco anterior, eu estava falando com o Juliano Medeiros, diretor de comunicação do AFOCEF Sindicato, e o sindicato, Juliano, tem feito um trabalho de excelência junto às unidades do interior do estado. Como é que tem sido elaborado juntamente com a presidência e demais diretorias esse contato e como está sendo a receptividade dos municípios gaúchos? Nós participamos como apoiadores do grupo de educação fiscal da Secretaria da Fazenda.
Então, o sindicato patrocinou uma série de seminários no interior, são mais de 20 localidades. Agora, esta semana, amanhã, deve ser Estrela e Lajeado, e na quinta-feira deve ser Santa Cruz do Sul, semana que vem Cachoeira do Sul, culminando no dia 29 de junho, Sim. no Dante Baroni, a fase de Porto Alegre. O sindicato tem acompanhado, tem levado o sonegômetro, tem levado as explicações de por que o sonegômetro pode ser uma ferramenta para o governo convencer a população, convencer os funcionários públicos que existe de onde tirar, que existe uma forma de ter mais recursos para financiar os salários dos servidores, assim como investimento, assim como melhorar dos professores, melhorar a saúde pública e melhorar a questão da segurança. Então, nós temos trabalhado fortemente nisso, temos sido recebidos nas unidades da educação, nas unidades do CEPERS, no interior, Sim. muito bem. Temos nos reunido com os nossos técnicos tributários de todas as localidades e o nosso discurso está sendo muito bem recebido, sempre com essa questão de tentar construir, de tentar colaborar com as questões do governo. E a população? Em que o nosso telespectador que está aí assistindo a gente hoje no domingo pela manhã, Juliano, o que eles podem fazer para auxiliar esse trabalho? Porque a gente tem uma realidade onde a sonegação de impostos é muito grande, prova está que esse instrumento criado pela FOCEF Sindicato, o sonegômetro, já tem aí, em menos de 6 meses de sonegação no ano de ICMS, mais de 3 bilhões e 200 milhões, né? Só no imposto, só no ICMS. Como que nós, da sociedade, a gente pode colaborar nesse sentido? A população não tem muitas alternativas, mas uma que é a mais importante é pedir nota fiscal de todos os produtos consumidos. Então, através desse pedido, força com que aquele lojista, aquele industrial que recebeu o imposto pago por ti, repasse em algum momento para o Estado. Isso força. O que nós temos que combater, que é uma sonegação que é velada, é os produtos que trafegam no Estado ou de fora do Estado para dentro, sem pagar os impostos no ingresso ou na saída. Tá certo. Muito obrigado, Juliano Medeiros, em nome do AFOCEF Sindicato. Para a gente concluir, de forma bem rápida, o Silvio de Gravataí, doutor Luiz Gustavo, receba o benefício de prestação continuada, tem o HIV. O BPC é vitalício e tem o direito a uma revisão dele? Sim, ele é vitalício, mas não há direito à revisão. O benefício de prestação continuada ele é no valor de um salário mínimo mensal. Obrigado, doutor Luiz Gustavo Ramos, falou com a gente em nome de CRJ Advogados. Ponto final é mais um Boca, que vai ao ar na sua Band TV aos domingos, das 7h30 às 8 da manhã. Mais informações sobre esse programa, reprise, o programa lá na Rádio Bandeirantes, acesse em facebook.com/programa Boca no Trombone e também o nosso portal, programa bocanotrombone.com.br. Boca no 27, muito mais interatividade para você.